Vou começar já, então. Boa tarde, pessoal. Ahn, é, ahn, essa, Bem-vindos ao finalzinho da PidConf, que também é, coincidentemente, a minha primeira apresentação no PidConf. Então, meu nome é Bárbara, eu trabalho na DB, sou desenvolvedora, trabalho com ferramentas de Python, por exemplo, o Barman, inclusive é open source, quem quiser contribuir. E hoje eu vou falar a parte mais depois da transição, depois da transição lógica, a execução física de uma consulta, um aspecto mais geral, mas que também tem a ver com, vou entrar em detalhes em algumas partes internas do Postgres, dessa execução, mas também é útil para quem só executa consulta, quer entender melhor um explain analyze. Então, vou cobrir alguns assuntos, o funcionamento geral do executor, o modelo que ele segue, como funciona o que chama de modelo pool, e aí que tem a ver com a árvore de operação. Então, cada tipo de operação, vamos ver como elas são representadas em expressão também. E a questão do paralelismo entre a consulta, a execução de worker. Então, tem várias coisas relacionadas a quem usa Postgres no dia a dia e também quem quer entender um pouco melhor da questão interna. Então, especificamente o executor, ele é a parte que depois que todo o processo de parse, quando você roda um comando, ele vai primeiro parsar o comando de SQL para fazer a análise sintática, depois o analyzer o analyzer e o rewrite vão escolher o melhor plano de execução, que vai ser menos custoso. O planner vai retornar uma árvore de execução, que são várias operações, e aí o executor é a parte que vai realmente executar essa árvore e retornar as tuplas, ou retornar se você usa um DML, fez um insert, um delete, vai, de fato, executar isso no banco. E aí, só para dar um contexto inicial de como é a estrutura do executor do Postgres, ele usa o modelo que chama iterador, ou Vulcano, que é o nome original, que é, como eu botei a referência aqui, é a arquitetura geral de execução, que a maior parte dos bancos relacionais usam. Então, ele é um modelo bem modular. Então, cada operador vai ser uma operação diferente, que vai ter a sua seus próprios métodos de open, next, que ele vai chamar o executor pai e filho. Então, é o mesmo modelo que os outros bancos relacionais usam, que ele tem os benefícios ele executa sempre uma tupla por vez, que é isso a execução pool. E aí tem o benefício disso é que ele pode avaliar tupla por tupla, não precisa o que a gente chama de materializar tudo, então lê a tabela inteira, só que para algumas operações ele funciona um pouco diferente, que a gente vai ver depois. E é principalmente essa questão do modelo, que ele é bem modular, por isso que ele é chamado de iterador. Então, ele vai executar essa árvore e retornar linha por linha, e a implementação disso são funções bem modulares. No Postgres, como eu expliquei que tem esse open, next, close, isso aí é no nível do operador. Quando ele começa a execução geral, quando ele começa o executor, ele é o módulo separado do executor, eu botei ali a referência, e aí, para o começo da execução, são essas as funções principais, modelo geral. Então, o executor start ele vai fazer a preparação inicial, o run, depois a gente vai ver como ele chama recursivamente cada operador para a execução, o finish faz o pós-processamento e o end só vai ser executado depois do finish. Aí, antes de entrar nos detalhes da questão dos operadores, eu vou querer pegar uns detalhes mais específicos da parte interna, que tem a ver com o gerenciamento de recursos, como ele passa isso por cada nó, porque é interessante entender também, isso aí tem a ver também com como, quando você roda um Explain Analyze, como ele coleta as estatísticas, então é interessante saber essa parte.
Então, primeiramente, essa estrutura do portal que eu coloquei aqui, que é do Postgres, é o jeito que ele aplica aquela questão do cursor da SQL, que o cursor é o jeito que ele vai avaliar cada linha. Então, um cursor no Postgres, ele é representado por um portal, que aí vai ter o contexto do portal. E aí também, essa questão do portal, ela vem antes do executor. Então, o portal chama o executor para começo e para fazer o run. Só que nas operações que usam cursor, então são aquelas que tu vai realmente executar a árvore de operação, aí o portal também vai começar o cursor. Mas tem outros comandos que não são, que eles não vão retornar tupla ou alteração na tabela. Então, por exemplo, se você dá um create table, ele não vai precisar o cursor em si, mas ele ainda usa o portal. Então, o portal é essa estrutura interna de meio que um wrapper assim, de como o Postgres executa, como ele roda, uma estrutura que está implementando um cursor na SQL. Aí, dependendo do tipo de operação, a gente também tem esse parâmetro aí que é o Destination Receiver. Então, algum tipo de operação ele vai precisar, de fato, retornar. Então, se você faz um select, ele precisa retornar a tupla. Mas se você fez uma alteração na tabela, ele vai executar, mas ele não vai retornar a tupla. Mesmo assim, esse parâmetro existe. Então, ele vai ser um dash num, por exemplo. E tudo isso, esse contexto de execução, tipo query desk, tudo isso ele vai passar modularmente para toda a execução do executor. Então, por exemplo, esse query desk, ele, depois que o executor start começa, como eu citei antes, ele vai iniciar o state. Esse state vai guardar a informação do estado da execução da consulta inteira. Então, vai guardar a questão do contexto de memória. O plain state é a representação da árvore de execução no executor. Então, depois que o planner retorna, o plain state vai guardar o estado, ainda espelhando o plano. Tudo isso vai ser passado para cada uma daquelas funções que eu mostrei. Então, esse query desk ele é o contexto geral, que guarda todas as informações. Então, o state é importante, porque ele vai guardar a informação toda quando ele está executando. E é ele também que ele vai pegar informações extras. Por exemplo, quando você roda um analyze, ele precisa chamar outras funções para cronometrar o tempo e o consumo. Então, esses parâmetros que ele recebe. O executor start, quando ele começa, ele já cria esse state e constrói a árvore. O executor start, ele vai começar como é modular, ele já chama e inicia todos os nós. Então, ele constrói o state para execução no contexto geral. O run é o que vai ser recursivo, que ele vai rodar nó por nó. Então, depois a gente vai ver melhor essa parte. E aí, o finish vai rodar os triggers pós-execução, vai marcar o state como finalizado, e o end é o que, de fato, finaliza. O end ele só vai conseguir finalizar depois que o finish rodou. Com exceção quando você roda só um explain, por exemplo, que ele não vai, de fato, executar a query. Então, ele só dá um executor start e o end, e guarda as informações, porque ele não executou a query. E aí, no end, ele libera o state e zeros ponteiros também. Então, agora falando um pouco melhor de como essa estrutura do fluxo de tuplas, né, que usa essa questão modular de cada operador. Então, cada operador, cada operação dessa árvore de execução, ele só vai retornar uma linha, que é linha por linha, quando o operador pai chamar. Então, depois a gente vai ver uns exemplos nos comandos mesmo, mas aí, essas funções que eu mostrei do executor, elas são gerais para começar o contexto do executor. Só que cada nó, como eu expliquei, é modular. Então, a gente tem alguns métodos para cada nó que vão ser chamados recursivamente também pelo executor run, por exemplo. E aí ele vai chamar essas outras funções como o init node, a mais importante é o proc node.
Então, o operador pai ele vai iniciar o filho, chamando o proc node, recebendo de parâmetro o próximo operador, que aí vai ser iniciado e com a função própria de execução daquele operador e retornando tuplas. Então, esses operadores intermediários, que não são o operador pai, eles não vão armazenar, só vão retornar, com exceção dos que precisam materializar para retornar. Então, algumas operações precisam, para ela retornar a primeira linha, ela precisa ainda percorrer a tabela inteira. A gente vai ver os exemplos mais depois, mas, por exemplo, um sort, para você saber qual é a primeira, tem que ler a tabela inteira. Então, isso aí a gente diz que ele quebra esse modelo do iterador, porque ele não consegue, para ele retornar a primeira tupla, o pai tem que ficar esperando ele ler a tabela inteira. Aí aqui um exemplo simples, quando você dá só um explain, como eu comentei, ele não vai executar a query de fato, mas aí, quando tem o resultado do explain, ele mostra justamente essa árvore de operação. Então, como eu expliquei, é modular. Você fez, por exemplo, uma query com um filtro e botou um limit, o limit vai ser o operador pai. Porque quando ele vai fazer esse filtro, por exemplo, ele é executado dentro do sequential scheme, a gente vai ver os tipos de operador melhor depois. Só que o limit vai chamar recursivamente, com aquelas funções que eu mostrei, esse outro operador sequential scheme, que vai retornar até ele chegar no limite que ele precisa. Então, é assim, o limite seria o operador pai, sequential scheme e o operador filho. Então, agora aqui só para ilustrar melhor como é essa questão de cada método, como ele começa cada operador, com aquele mesmo exemplo. Então, cada nó, o limit e o sequential scheme são operações. Então, eles são nós nessa árvore. E aí, como eu expliquei, é modular, então, quando o limit ele é começado, o executor start começa, e ele vai chamar a execução própria do limit, que é de cada operador, que a gente vai ver depois. Ele vai chamar a operação filho, que seria o scan. Ele vai chamar com aquela função que eu mostrei, o proc node. Então, ele vai receber o sequential scan. E aí, iterativamente, vai retornando tupla por tupla, até ele conseguir tudo que você pediu na sua consulta. Então, é essa questão do modelo iterador, que é linha por linha. E aí, como eu expliquei, as operações na árvore, que a gente chama de nós, elas também são implementadas de uma forma bem modular. Então, cada operação vai ter a sua própria função de inicialização e de finalização. E aí, também, tupla por tupla, para cada operador. E ele também, cada operação, quando você pega, depois que o planner faz, é representada por um nó diferente. Então, a gente vai ver os principais tipos, são muitos, mas é interessante para entender como cada um funciona, a questão da materialização também, por exemplo. Então, os mais comuns, os scan, que é o que mais comum mesmo, porque é o que faz realmente ler a tabela. Então, pode ser só um scan sequencial, ou com índice, ou quando tem bitmap. Operações com join também são operações separadas. Então, nested loop, hash join é um tipo de operação também. Agregações. A gente vai ver também como comandos que não são um select só, então você vai realmente fazer uma alteração na tabela. Ele também é um nó, então o modify table, por exemplo, e alguns outros, como o sort, o limit. Então eu vou ver passar um contexto geral dos principais. Então, como eu falei, o scan é o mais comum, porque é o que vai, de fato, ler a tabela. Ali também no executor, como eu comentei, cada nódulo, que é a operação da árvore de execução, ele tem o seu próprio arquivo, que vai implementar a função de execução mesmo, de cada tipo de operação. Então, o sequential scan é o mais comum, ele só vai ler a tabela e retornar. E aí, esse aí é o mais compatível com o pipeline, porque ele vai lendo dupla por dupla, retorna, também pode ser paralisado. No caso da paralisação, ele é um operador diferente, então é um outro arquivo do Parallel SQL Scan.
por exemplo. IndexKey também, então você vai filtrar para uma ID, por exemplo. Ele é um operador diferente, daí usa o B-tree, retorna as que satisfazem a condição do índice, então esse filtro é feito a avaliação dentro do IndexKey mesmo, através da avaliação das expressões, que é uma árvore de expressão, que a gente vai ver depois. E isso aí são os clássicos mais compatíveis com o pipeline, os bancos de dados relacionais usam justamente porque eles são compatíveis com essa questão do flow das tuplas, tupla por tupla. Aí, o limit, ele também é um operador por si só. Então, geralmente, quando faz uma consulta, ele vira o operador pai. Então, aqui é uma versão simplificada do que o explain retornaria, mas o limit vai chamar um scan sequencial, como eu mostrei antes, e vai chamando até o nó filho até ele retornar todas as tuplas que precisa. Então, 100% compatível com esse pipeline do iterador. O sort, aí que vem a questão dos que quebram o pipeline. O sort, para ele retornar a primeira linha para o operador pai, ele tem que fazer o sort para saber qual que é o primeiro. Então, é aí que os dados vão materializar naquele operador específico, e aí vem a questão do workman, que é por operação, justamente aí. Então, se é uma tabela muito grande e passada da memória do workman, ele vai para disco. E aí, geralmente, um sort acontece isso. Então, aqui, eu dei um exemplo com o analyze e o buffers. Esse argumento também vai pegar informação de uso de buffer. Esse aqui eu botei mais para exemplificar mesmo o que ele retorna e como isso está relacionado com a execução do executor, da árvore de execução. Então, eu só fiz um select, que usa um order by, vai precisar fazer o sort. E aí, aqui com o buffers e o analyze, dá para ver o sort method que ele usa. E aí, no caso, o sort, como eu comentei, ele quebra o pipeline, como disse. Então, ele vai nesse caso, ele espilou para disco. Para rodar esse aí, eu botei um workman bem baixinho, para poder botar o exemplo mesmo. Mas aí, ele vai... Se você roda, você consegue... Se aparecer o disk, é porque ele espilou para disco, que acontece no sort. E aqui também dá para ver a estrutura da árvore. Então, o sort chama o sequential scan, que vai fazer o filtro ali dentro. E tem a exceção do sort com o limit, que aí, intuitivamente, assim, se você usa um limit, ainda teria que materializar tudo para ele conseguir retornar a primeira linha. Mesmo que tenha o limit, ele vai estar dando um sort, então ele ainda teria que materializar. Só que o Postgres tem um jeito de otimizar esse tipo de operação. Ele ainda vai ter que ler bastante a tabela, só que ele usa essa outra operação que é o top n heap sort. Então ele vai as linhas que ele vê que não estão, você fez um filtro ali, as linhas que ele vê que já estão comparado com a outra, menor ou maior, ele vai descartar. Então ele não vai manter na memória as linhas que ele já sabe que ele não vai precisar retornar. Então por isso, se você for usar um order by que precisa ter um sort, é melhor colocar um limit, que ele vai consumir um pouco menos, mas ele ainda precisa materializar tudo. E aí, quando você roda um Expand Analyze nesse caso, ele vai aparecer no sort method, que ele usa o top n, top n heap sort, que ele vai pegar n linhas e não vai precisar escanear a tabela inteira. Aí agora falando sobre os operadores que são do tipo de junção. Então aqui estou fazendo um join simples entre duas colunas. Aí, no caso do merge join, ele vai ter que chamar o scan, como eu comentei, o scan é o que realmente, de fato, lê a tabela. Então, o merge join, no caso, seria o operador pi, vai chamando o index scan e vai fazer o join. O merge join, ele funciona para a entrada que já está ordenada. Então, se já estiver ordenado, ele vai ser compatível com o pipeline, porque ele já vai retornar tudo por tupla, não vai precisar materializar. Se não tiver ordenado, ele vai chamar um join, vai chamar um sort antes de executar o join, porque ele tem que estar com cada tabela ordenada. Então, esse aí, dependendo se não tiver ordenado, ele ainda vai materializar, o que pode expilar também para disco. O hash join
assim como o sort, é o clássico que ele vai precisar materializar, porque para ele fazer a hash, ele precisa materializar a tabela inner. Então, sempre que tem um hash, ele vai também ter esse consumo maior, porque ele não vai poder retornar linha por linha. E aí o nested loop join, quando ele faz isso com as duas, com a inner e a outer, ele consegue, quando ele dá o match, ele já retorna a linha. Então ele não precisa ler as duas tabelas e manter tudo isso na memória ao mesmo tempo. Então ele ainda é compatível com o pipeline, porque ele não vai materializar tudo. Então quando ele faz o match entre essas duas, ele já retorna a linha. Então ele não materializa. Nas agregações, são quando você usa uma função tipo um average, um sum, um count. Então, obviamente, ele vai precisar ler a tabela inteira. Vai pegar a média, ou para fazer a soma, ele vai ter que ler a tabela. Então, um tipo de operador, o mais simples, que é só o aggregate, ele vai quebrar o pipeline, obviamente, porque ele precisa ler a tabela inteira. Um hash aggregate, também, tudo que usa hash table materializa, então é isso. O group aggregate, se ele já tiver ordenado, não vai precisar materializar. Então, aí é compatível. Então, aqui tem um exemplo que ele vai fazer vai usar um hash aggregate. E aí, nesse caso também, eu usei o argumento verbose ali. Ele vai também retornar o que cada operação, cada nó, retorna de coluna. Então, no output do sequential scan dá para ver o que ele retornou. E ali o batches, quando tem batch mais do que um, é porque ele expilou para disco, porque ele teve que adicionar nesse caso para fazer. Então, esse aí eu também botei um workman bem baixinho, só para botar um exemplo em que ele... o que acontece isso, porque o hash aggregate, como é sempre que tem que fazer uma tabela hash, ele vai materializar. Aí, quando você roda um comando que é do tipo DML, então vai fazer um insert, update, delete, ele ainda vai fazer a mesma árvore de execução. Então, vai fazer operação por operação e vai retornando para o pai. Só que o nó lá em cima, que vai ser o pai mesmo, é o modify table, que é o que vai... Também é um nó, um arquivo separado ali, como eu mostrei, que é o que vai, de fato, fazer a execução na tabela. E aí, produzir os efeitos colaterais, no caso, fazer a alteração, um delete, a gente vai ver um pouco melhor depois. Só que, como eu comentei, todos são de uma forma muito modular. Então, o modify table também implementa aquelas funções que eu mostrei, o exec init, o modify e o end, que são implementados por cada tipo de operação, para o modify table também. Então, por exemplo, um insert, ele vai chamar no final esse table M é o jeito que o Postgres usa, é o access method, então é o jeito que o Postgres usa para, de fato, fazer a aplicação na tabela. Então, a diferença desses aí para só um select é que, no final, o modify table vai chamar esse tipo de método. Então, no caso do insert, o table também insert, update, delete. O que eles fazem, de fato, eu não vou entrar em detalhe, né? Então, tipo, o delete ele vai marcar o xmax, depois vai ser limpado. O insert ele cria o xmin com id, que gerou a tupla, e o xmax com 0. E aí o update, que é um insert delete por baixo, então é a forma que ele executa mesmo, mas é dentro desse nó do modify table. E aí, cada operação, por si, ela vai... A árvore de expressão contém várias operações, e cada operação é representada por uma árvore de expressão por si só. Então, e outras, não só as operações comuns, como outro tipo de filtro que você dá, um where, ou as outras funções, vão precisar ter a árvore de expressão. E aí ele representa isso também do mesmo jeito, dessa forma modular. Então, vai chamar um método específico para evaluar cada expressão por linha também, como eu comentei. E ele também tem o contexto interno de memória. Como tem o state do executor, ele tem o context de cada expressão. Então,
E também, se você vai... como eu comentei, cada operador ele já é representado por uma expressão por si só. Então, se você usa um where, um join, ele já é uma expressão booleana. Faz uma projeção, ele vai ser representado como uma expressão numérica. Então, esses são os tipos mais gerais. Então, uma constante, quando você faz qualquer filtro ali, ele vai virar, dentro do operador, ele vai virar esse tipo de expressão. Uma coluna vai virar uma variável. Como eu comentei, as comparações, o end, você vai fazer esse tipo de comando, ele vai virar uma expressão booleana nesse caso. E as funções definidas por usuário, ou outras funções, tipo um upper, ele também é representado nessa parte como um tipo de expressão. Então, dentro dessa árvore de expressão. Então, aqui só um exemplo, não com uma consulta, mas com uma expressão comum. Aqui tem a árvore de expressão do que seria a ordem de cada um, só que, como eu comentei, essa estrutura modular de como cada método é implementado, ele vai chamar recursivamente o que vai chamar para analisar cada expressão e também retornando tupla por tupla. E aí, cada um ali é representado com esse tipo com a sua respectiva tipo de expressão. E aí, por exemplo, aqui daí eu botei um exemplo com a árvore, que fica mais fácil de ver, mas aí tem o where e o end. Então, o maior, ali que eu fiz um filtro que faz um filtro com maior que 10, por exemplo, ele vai virar uma expressão, daí ele vai fazer a avaliação do que é maior. E ali, o que eu fiz na parte que ele filtra por igual a nome, ele também vai virar um tipo de expressão depois que vai fazer a expressão booleana em cima, recursivamente. Então, ele chama nó por nó, ele vai fazendo essa avaliação, converte cada operação nesse tipo de expressão e vai retornando. Isso dentro do operador que ele está executando. Então, nesse caso, essa árvore de expressão pode estar dentro do sequential scan mesmo. Ele vai, dentro do operador, ele vai fazer a árvore de execução que ele precisa para executar essa expressão para retornar a linha. E no caso das funções definidas pelo usuário, né, que você coloca os parâmetros e aí deixa o código da função customizada, ele também implementa nessa parte, avalia como o tipo de function expressions que eu mostrei antes, e ele vai ser executado da mesma forma como as outras expressões. Aí, a questão do JIT é justamente aí que ele faz em cada operador é onde ele vai, se você está com o JIT ligado, é onde ele vai fazer a execução já, em vez de interpretar, já fazer a compilação. Mas aí tem a questão do JIT ser usado para quando você faz operações muito pesadas. E ele tem, obviamente, né, ele tem que fazer essa compilação, essa pré-compilação antes. Então, às vezes, essa latência de fazer a primeira compilação, ele não compensa. E aí tem algumas coisas que você pode fazer. Se precisar usar o JIT, dá para botar, tem o parâmetro do JIT above cost. Então, ele só vai ativar o JIT quando ele passar desse custo para aquela operação. Mas, enfim, o JIT é um caso à parte. Aí, sobre o paralelismo, alguns tipos de operação ele pode usar os workers para executar paralelamente. Não todas, obviamente, mas se ele tem, por exemplo, fazer um filtro que só verifica um valor que é maior que 100, ele, como eu botei o exemplo, ele não precisa fazer só uma operação fazendo linha por linha na tabela inteira. Ele pode paralisar isso, então ele chama os workers. Como eu comentei, ele vira um operador diferente, então ele vira vezes ser só um scan sequencial, ele vira um parallel cycle scan, que é um nó separado. E aí, nesse caso, ele pode fazer essa avaliação ao mesmo tempo, que ele pode avaliar linha por linha essa expressão paralisada. Algumas coisas não tem como paralisar, porque ou é parallel unsafe, ou não faz sentido porque, por exemplo, um sort tem que tem que ler na ordem. E aí, o jeito que ele gerencia os workers,
o processo líder vai criar um contexto, e aí eles têm a memória compartilhada, o processo líder e cada work, eles têm o mesmo contexto de memória, e aí ele chama os workers do Postgres, e aí cada um vai executar a execução paralelamente, e o gather, que daí vira o pai dentro da operação que está executando essa operação em paralelo, ele vai ler em paralelo e depois fazer a junção. E aí o planner, para ele ver se vai paralisar ou não, no caso já vem na árvore de execução, né? Se ele vai precisar ou não. Mas ele considera algumas coisas, como alguns parâmetros que tem. Então, o setup cost e o double cost. Vou falar um pouco mais desses parâmetros depois. Só que, se ele passar desse custo, ele pode decidir para paralisação. Então, tem que cuidar da questão dos parâmetros. E aí, a operação tem que ser parallel safe, algumas não podem. Por exemplo, qualquer operação que você vai fazer de alteração na tabela mesmo. Então, se tem um modify table, você vai fazer um insert, um delete. Ele já é parallel unsafe por si só. E também, se ele for começar a paralisação e não tiver nenhum worker livre, ele não vai poder usar e vai cair em serial. Então, às vezes acontece. Então, nesse exemplo aqui, dá para ver como o gather junta depois o que o parallel cycle scan fez. Ele mostra ali como cada worker foi inicializado. E aí, o gather, depois de fazer essa execução em paralelo, ele vai fazer a junção. E daí, no caso, aí eu fiz um que tem um count, né? Então, ele tem o aggregate em cima. E aí, ele vai, depois que fez a junção do gather, depois que fez essa execução em paralelo, ele retorna para o aggregate. E aí, finaliza, no caso, no exemplo dessa consulta. E aí, como eu comentei, para ele decidir paralisar ou não, tem alguns parâmetros. Então, o max parallel works per gather, que é quantos workers vai ter por operação. Então, por cada operação da árvore, o padrão é 2. Aumentar pode permitir mais paralelismo, né? E aí tem o worker process e o parallel workers, que aí vai ser o máximo que ele pode usar para fazer as operações em paralelo. E aí, como eu comentei, às vezes vocês pode colocar um valor ali e ele não está disponível na hora para ser usado. E aí, no contexto do paralelismo também, tem o setup cost e o double cost, que ele vai considerar esse valor para decidir se vai paralisar ou não. Então, dá para configurar isso, só que reduzir não necessariamente vai fazer com que a operação seja mais rápida. Só pode ser que o plano vai paralisar, mas não necessariamente sempre vai ser uma coisa que você quer que aconteça. Então, tem que considerar. E aí, só para recapitular alguns outros tipos de parâmetros que têm a ver com essa questão do executor. Como eu comentei, o principal é o workmain, porque ele está relacionado com a memória que está disponível para ser usada para cada operação. Então, o workmain é o valor que você bota para caso exceda, ele vai expilar para arquivo temporário, que vai para disco. E aí, é isso aí que vai determinar quando, por exemplo, você deu um sort, passou desse workmain, quando ele vai para disco. E aí, como eu comentei, algumas operações são as que são mais, as que materializam, então as que realmente vão causar um problema, porque elas quebram esse pipeline que eu comentei. Então, por exemplo, o hash, sempre que tem um hash vai materializar, mas aí você não precisa deixar um workmain muito alto se tem muita operação com hash, só por causa disso. Então, esse parâmetro do hashmain multiplier, ele vai... ele dá para colocar um valor mais alto de memória para quando tem esse tipo de operação. Então, dá para deixar o workmain normal para as outras e usar esse multiplier só para operações que tem hash. O temp-file limit é o limite de cada de disco que ele pode usar temporário para o processo. E aí, se ele passar disso, ele cancela a consulta. Então, se tem consulta muito custosa, é bom cuidar esse parâmetro também para evitar que vá para disco e dê problema. O log temp files é interessante porque, por padrão, ele vem desativado, né, como -1.
E aí, se você definir como 0, ele vai logar sempre que tem que uma operação criar um arquivo temporário. Então, ele vai aparecer lá no log. Então, é bem interessante para monitoramento mesmo. Se ele estiver ligado e sempre que tiver um spill, ele vai logar no terminal. Esse track IO timing é interessante porque ele tem a ver com a execução do explain. Quando você roda o explain analyze, se o track IO time estiver ligado, ele também vai mostrar algumas informações sobre IO de cada operação. Então, é bom também para avaliar cada tipo de consulta. E aí, só para recapitular o contexto geral, o executor em si, ele tem essas funções do start, ele vai chamando recursivamente o proxy node, só que cada operador, por si só, implementa suas próprias funções de execução e finalização. E cada operador também, dentro da operação, é representado por uma árvore de expressão. Também tem o seu contexto de memória da expressão e também os seus métodos específicos de ir chamando tupla por tupla. E aí, isso aí ajuda para interpretação de explain, para quem faz consulta, para conseguir entender melhor o que acontece em cada tipo de operação. E também entender a questão do paralelismo, então, para setar essa questão dos workers, para esse tipo de operação. Então, é interessante essa parte. Então, é isso. Eu vou abrir para pergunta agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Obrigada. Sabe dizer se tem alguma maneira de estimar até quantos buffers de workman eu posso colocar numa consulta? Na tentativa de tentar, de alguma maneira, limitar o máximo de memória que uma query pode alocar? Quer saber, tipo, como saber, num caso específico, qual seria a melhor configuração do workman? Isso, eu queria tentar estimar quanto que eu posso colocar, porque não é, por exemplo, uma conexão vai alocar, sei lá, 20 mega. Essa questão é interessante porque tem a ver com a questão de tuning, né? O que eu acho mais interessante é que o workman é um parâmetro que ele dá para ser definido por query. Então, eu acho que essa parte é relevante porque, às vezes, uma query específica precisa usar mais ou menos. E aí, dá para fazer essa filtragem. Mas aí depende muito até onde eu sei, depende muito do tipo de aplicação. Porque um workman muito baixo pode ser problemático, workman muito alto também, porque... Então, é caso por caso. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa. A questão do workman é que, como a Bárbara disse, ele é por nó. Então, depende muito do plano. Tem casos onde eu consigo usar sequencialmente aquela memória, mas tem casos, dependendo do plano, eu tenho ali que estão em paralelo. Então, ele tem que usar 2, 3, 4, 8 vezes a questão do workman. Então, como ela disse, é caso a caso. Você tem que avaliar. Tem casos onde a árvore ela é uma por vez. Então, basicamente, tu vai usar ali, supor, seu workman é 100 mega. Você vai usar 100 mega no nó, ele vai passar para o próximo, aí vai chegar no outro mais acima, vai usar 100 mega e vai continuar. Então, então é caso a caso. Claro que ajudaria se você tivesse um parâmetro que fosse por query, mas a gente não tem esse parâmetro ainda. Acho que no dia que tiver vai ajudar muito e substituir ele por o que a gente tem hoje como workman. Parabéns pela palestra, é um assunto bem complicado. Só queria saber de você qual foi o processo para aprender tudo isso, como que foi, por onde que você pesquisou, recursos para
tiver alguém mais querendo entender sobre esse assunto, que é bem complicado. O source code do Postgres é o melhor lugar para aprender essa parte interna mesmo. Ele, às vezes, os comentários e os readme de cada parte tem até mais informação que a documentação em si. Então, eu acho que essa aí é a melhor questão. Os comentários, o código do Postgres é muito bem comentado. Então, para entender a parte mais interna, a melhor é ir na fonte mesmo. Mais alguma pergunta? Então é isso, obrigada.